Olá, seja bem-vinda à terceira aula do Sistema do Eneagrama numa linguagem mística. E nessa terceira aula vamos falar do tipo 3, o bem-sucedido. O bem-sucedido é uma característica muito interessante nessa nossa vida do dia a dia. E vamos aqui começar com o primeiro módulo, que é o plano de voo. Seja bem-vindo! O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, como já falamos anteriormente, é idealizado em 9 tipos. E aqui falaremos do tipo 3, o bem-sucedido, que está localizado abaixo à direita desse sistema. O plano de voo é um dos recursos para que o tipo 3, o bem-sucedido, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Eneagrama uma bússola para ampliar o seu real significado, que é de um orientador para a expansão da consciência, norteando assim o tipo 3 nas suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca da expansão do autoconhecimento. Planejar é garantir o conhecimento prévio de todas as informações disponíveis referentes ao seu destino, para que você possa sempre estar no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Conhecer o seu plano de voo dará a você habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para as situações inesperadas. Então, aproveite essa oportunidade com toda a intensidade que ela merece. E seja você o piloto da sua vida. Lembre-se sempre que o segredo do sucesso na vida é estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. E aí, gostaram então do plano de voo do tipo 3, o bem-sucedido? E agora vamos entrar então na motivação básica. Até lá! Olá, seja bem-vindo então à terceira aula do Sistema do Eneagrama numa linguagem mística. Aqui estamos falando então do tipo 3, o bem-sucedido. E agora vamos falar então da sua motivação básica. Seja bem-vindo. Uma das maiores dificuldades de um buscador para alcançar o seu autoconhecimento é compreender o real significado da sua motivação básica. Neste caso, do tipo 3, o bem-sucedido, é ser bem-sucedido. O que é então uma motivação básica? É uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna, uma movimentação momentânea e inesperada, um impulso, um ímpeto. Para ampliar a compreensão do significado da motivação básica, vou aqui fazer uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com algumas filosofias, o dom da sabedoria
é aquele que brota, flui e se manifesta em nosso ser. Ele oferece um conhecimento da verdade na ordem natural, a mente humana, para atingir os primeiros princípios e as causas de toda a realidade que ele conhece. Vamos aqui então ampliar o que estamos falando, imaginando um lírio. O lírio é uma flor bonita, linda. Ela tem o seu caule, suas folhas, e ela se desabrocha numa flor maravilhosa. Nasce no brejo. E ela tem o seu aroma. E ela vai ser um lírio. E assim vai seguir o seu destino. Percebam que ela não vai ser uma rosa. Ela não vai ser um cravo. Ela vai ser simplesmente um lírio. E assim, o tipo 3, o bem-sucedido. Ele vai ser o bem-sucedido. O mesmo ocorre na ordem sobrenatural. Naturalmente, todos que buscam o autoconhecimento vai expandir a sua sensibilidade, se tornando intuitivos, e a sua intuição vai ser bem sucedido. Um dos obstáculos do buscador de entender o autoconhecimento é de acreditar que as manifestações que influenciam o seu comportamento são inerentes às condições externas do seu dia a dia. Isto é, que independem da sua vontade, deixando que a vida norteie os seus ímpetos. Então percebam que sempre estamos dirigindo no mundo externo o que somos hoje. Estamos justificando as nossas atitudes pelo ambiente em que vivemos. Uma hora é o ambiente de trabalho, é a cidade onde moramos, é a escola onde estudamos. Sempre olhamos os motivos no mundo externo. Por isso, o desafio do seu plano de voo, nesse caso do tipo 3, ou bem-sucedido, é perceber estas manifestações desequilibradas e transmutá-las em emoções equilibradas, evitando desta forma que as suas características negativas norteiem o seu destino, tornando-se pessoas dissimulada, calculista, impessoal e manipulador. Nos próximos módulos estaremos trabalhando essas características mais detalhadamente. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que é o eu observador. O objetivo da autoobservação é o de nos capacitar a modificar a nós mesmos. Mas o seu primeiro objetivo é de nos fazer mais conscientes de nós mesmos. Somente isso nos habilita a começar a mudar. O que ele quer dizer? Se não nos conhecemos, vamos mudar o quê? Para mudar alguma coisa, temos que saber o que estamos mudando. Simples assim.
E aí, gostaram da motivação básica? Muito bom, mexe com os nossos sentimentos, mexe com tudo que temos dentro de nós em todos esses momentos. E agora, vamos passar para as asas. Ela fala da nossa resiliência. E até lá! Seja bem-vindo então a essa aula das asas. É o módulo 3 do tipo 3 do bem-sucedido. Você vai aprender o que é uma resiliência. A flexibilidade faz parte do buscador na sua busca para o autoconhecimento. Vamos até lá. Como já falamos na aula de introdução, uma das funções da asa no sistema do Eneagrama é de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 3, o bem-sucedido, as asas são as características positivas do tipo 2, o prestativo, ser carismático, voluntarioso e envolvente, e as características positivas do tipo 4, o romântico, sensível, criativo, detalhista e exigente. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando assim que se tornem uma pessoa dissimulada, calculista, impessoal, manipulador, que são as características negativas do tipo 3, o bem-sucedido. E por que ele se torna um dissimulado? São aqueles que fazem de bobos para se dar bem, fingindo falso, hipócrita, artificial, enganador, um mentiroso. Vendem um gato por lebre. Se tornam calculistas, agindo de uma maneira fria, de interesses, cobiçando o que não lhe é de direito, se tornando uma pessoa egoísta. Se torna uma pessoa impessoal, aquela que não direciona-se a ninguém em particular, que não pertence a ninguém em especial. Ser manipulador é aquele que se aproveita das situações para benefício próprio. Essas são as características negativas do tipo 3, o bem-sucedido. Todos os tipos devem se nortear pelas suas asas. Nesse caso, do tipo 3, deve usar as características positivas do tipo 2, o prestativo, e as características positivas do tipo 4, o romântico. Por quê? Porque a motivação básica do tipo 3, o bem-sucedido, está estruturado no centro racional.
e a motivação básica das asas do tipo 2, o prestativo, e do tipo 4, o romântico, estão estruturadas no centro emocional. Isso reforça a caminhada do tipo 3, o bem-sucedido. Ele precisa equilibrar essas energias, mesclando a energia racional com as energias emocionais. E ao utilizar esta ferramenta, o tipo 3, o bem-sucedido, terá a possibilidade de transmutar as suas motivações intrínsecas, isto é, as compulsões internas, as suas movimentações momentâneas e inesperadas, os seus impulsos e emoções equilibradas, evitando assim desperdiçar as suas energias de forma desnecessária. E aí, gostaram das asas? Muito interessante, né? É uma reflexão que temos que fazer. E agora, nós vamos partir para as setas. Venham comigo. Vamos falar agora das setas. E nesse momento nós dividimos as setas em dois módulos. Vocês vão ver que vai ter uma seta do desequilíbrio e uma seta que leva o homem ao equilíbrio do sistema do Eneagrama do terceiro tipo, o bem-sucedido. Vamos até lá. O desequilíbrio emocional ocorre quando você passa a se identificar com as mazelas alheias. Elas ocorrem de forma inesperada, desnorteando o buscador em sua empreitada. O sistema do Eneagrama, numa linguagem mística, disponibiliza uma ferramenta que são as setas no seu plano de voo. Como já comentamos anteriormente, para que o tipo possa se perceber os seus ímpetos desarmoniosos e ficar atento no que está acontecendo em sua volta. Já no caso do tipo 3, a seta do desequilíbrio vai do tipo 3, o bem-sucedido, para o tipo 9, o preservacionista, isto é, para as suas características negativas, se tornando uma pessoa indecisa, apática, procrastinadora, dependente. E por que se torna indeciso? Se tornando uma pessoa ambígua, despertando dúvida, incertezas, sendo vagas, obscuras, indefinidas, sendo apáticas, passando a ver a vida sem emoção, sem motivação, sem entusiasmo e indiferença. Ser procrastinadora, evitando tarefas, deixando de lado o que tem a fazer, esquecendo dos seus compromissos, se silenciando diante dos seus desafios, não mencionando ou esquecendo as coisas que tem a fazer, popularmente se fazendo de morto, se tornando dependente, uma pessoa sem iniciativa própria, deixando de ser protagonista para ter um papel secundário em sua vida. Isso ocorre porque a motivação básica do tipo 3, o bem-sucedido, está estruturada no centro racional e as características negativas do tipo 9, o
preservacionista está estruturada no centro emocional. Isto quer dizer que o tipo 3, ao se envolver com as características negativas do tipo 9, será influenciado consciente ou inconscientemente pelas suas energias desarmoniosas, que irão se manifestar de diversas formas o seu comportamento físico, mental e espiritual. E aí podemos concluir que quando isso ocorre, manifesta-se no ser do tipo 3, o bem-sucedido, as desarmonias e gerando as doenças. As doenças no corpo físico, mental e espiritual se manifestam exatamente pela união, pela função das energias desarmoniosas. E nesse caso, o tipo 3, o bem-sucedido, fica na zona de conforto, deixando a vida se levar, desestimulado. Simples assim. E aí, gostaram da seta do desequilíbrio? Precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, pensar no que queremos e qualquer atitude vai refletir em nossas vidas. E agora, vamos passar então a seta do equilíbrio. O sistema também mostra isso, que podemos então equilibrar as nossas energias para que possamos ter uma vida maravilhosa. Até lá! Olá, então, vamos agora passar a seta do equilíbrio. Essa seta é muito importante para que possamos ter uma vida próspera, edificante e maravilhosa. Vamos até lá. Uma das ferramentas disponibilizadas pelo sistema do Enneagrama numa linguagem mística são as setas, para que os tipos busquem o seu equilíbrio emocional, mental e espiritual. Está no seu plano de voo. Percebam que o sistema do Enneagrama é interligado pelas setas, como já falamos na aula de introdução. A função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Já no caso do tipo 3, o bem-sucedido, ele deverá buscar o seu equilíbrio nas características positivas do tipo 6, o questionador, que está localizado logo abaixo no lado esquerdo do Enneagrama, procurando ser leal, organizado e comprometido. E por que ser leal? Porque ele vai agir com responsabilidade, com sinceridade e com senso comum e harmônico, passando assim a entender que o seu sucesso é alicerçado em valores e princípios elevados. Ser organizado, sabendo aonde quer chegar e quais os resultados a serem alcançados, atingindo assim a meta que se pretende alcançar de forma concisa. Ser comprometido, assumindo uma postura e atitudes para alcançar o seu autoconhecimento, realizando
o que se propôs a fazer. Simbolicamente, também falamos que a seta do equilíbrio do tipo 3, o bem-sucedido, está direcionado do tipo 6 para o tipo 3, porque ele tem que se esforçar para alcançar o seu equilíbrio da sua motivação básica. A motivação básica do tipo 3, o bem-sucedido, é ser bem-sucedido. Lembrando que esta motivação é estruturada no centro racional e as características positivas do tipo 6, o questionador, está também estruturado no centro racional. Isto quer dizer que o tipo 3, ao se envolver com as características positivas do tipo 6, reforça o direcionamento das suas manifestações, que influenciam o seu comportamento físico, mental e espiritual. Então, entenda assim: esforce-se para não ser um sucesso, mas sim para ser valioso. E aí, gostaram dessa seta do equilíbrio? Ela é muito importante em nossas vidas entender isso, para que possamos ter uma vida próspera e edificante. E agora, vamos para a estrutura do sistema do Enneagrama. Aqui faremos uma recordação de tudo que aprendemos. Vamos até lá! Vamos agora começar falando da estrutura do sistema do Enneagrama. Esse é um módulo que eu preparei para que possamos fazer uma recapitulação de tudo que aprendemos até agora. Venha comigo. Vamos aqui recapitular tudo que abordamos no sistema do Enneagrama do tipo 3, o bem-sucedido, numa linguagem mística. E vamos aqui começar com o plano de voo. Lembrando que o plano de voo é um dos recursos para que o tipo 3, o bem-sucedido, possa ter condições de planejar o seu caminho para o autoconhecimento. Compreender esse sistema é um desafio. Por isso, simbolicamente, acrescento no centro do Enneagrama uma bússola para nortear as suas decisões diante dos desafios de transformar a sua vida, as ações e pensamentos em busca da expansão da sua consciência. Percebam que o sistema do Enneagrama é interligado pelas setas. Como já falamos na aula de introdução, a função das setas é nortear os tipos na sua caminhada. Conhecer o seu plano de voo dará a você a habilidade para lidar com as condições previstas e alternativas para situações inesperadas. Falamos também da motivação básica do tipo 3, que é ser bem-sucedido. O que é uma motivação básica? É uma motivação intrínseca, isso é uma compulsão interna, é uma movimentação momentânea e inesperada, um impulso, um ímpeto. Eu fiz no módulo uma analogia com o dom da sabedoria. De acordo com alguns filósofos, o dom da sabedoria é aquele que brota, flui e se manifesta em nosso ser. Lembra do lírio?
a sua flor, o seu talo, o seu aroma. Ele é um lírio e ele vai ser sempre um lírio. Falamos também da resiliência, que é uma das funções das asas no sistema do Enneagrama, que é a de proporcionar ao buscador do autoconhecimento a resiliência, isto é, ser flexível nas adversidades na sua caminhada. As asas são uma das ferramentas disponibilizadas no seu plano de voo. Lembrando sempre que as asas estão localizadas antes e depois do tipo que estamos estudando. No caso do tipo 3, o bem-sucedido, as asas são as características positivas do tipo 2, o prestativo, carismático, voluntarioso e envolvente. E as características positivas do tipo 4, o romântico, sensível, criativo, detalhista e exigente. É muito importante a flexibilidade no caminho do autoconhecimento. Além de estimular a autoconfiança, ajuda também a adquirir uma habilidade para lidar e superar as turbulências, evitando que se torne uma pessoa dissimulada, calculista, impessoal e manipuladora, que são as características negativas do tipo 3, o bem-sucedido. Falamos também da seta do equilíbrio, do tipo 3, o bem-sucedido. Devendo buscar o seu equilíbrio nas características positivas do tipo 6, o questionador, que está localizado logo abaixo do lado esquerdo do Enneagrama, procurando ser leal, organizado e comprometido. Já no caso do tipo 3, a seta do desequilíbrio vai do tipo 3, o bem-sucedido, para o tipo 9, o preservacionista, que está localizado no topo do Enneagrama, evitando as suas características negativas, se tornando pessoas indecisas, apáticas, procrastinadoras e dependentes. Estas foram, então, os tópicos abordados até agora do tipo 3, o bem-sucedido, no sistema do Enneagrama, numa linguagem mística. Então, gostaram? Fizemos aqui então uma recapitulação da estrutura do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. E agora vamos tratar da personalidade. Essa questão das nossas emoções, essa questão dos nossos comportamentos. É muito interessante nós associarmos todo esse sistema com o nosso mundo. Vamos lá! Olá, seja bem-vindo então ao módulo 7 do tipo 3, o bem-sucedido do sistema de Enneagrama numa linguagem mística. Aqui falaremos da personalidade. Até lá! A personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, passando assim a influenciar conscientemente ou inconscientemente o vício psicológico do tipo 3, o bem-sucedido, que é a vaidade, e na sua virtude a ser desenvolvida, que é a integridade. O que é um vício psicológico? É um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo
tanto para ele e aos com que ele convive. É um ego inflamado, e gerando assim energias desarmoniosas. Já a virtude é a prática do saudável, aquilo que proporciona prazer e faz bem, gerando assim energias harmoniosas. Dessa forma, o plano de voo do tipo 3, o bem-sucedido, dará a ele habilidades para lidar com seu vício psicológico, que é a vaidade, transformando essas energias negativas em energias positivas para desenvolver a sua virtude, que é a integridade, possibilitando assim o aprimoramento do autoconhecimento. E qual o seu desafio? Enfrentar a si mesmos com os seus erros. Saber enfrentar, aceitar e aprender as falhas que cometemos. Comprometer-se consigo mesmo, valorizando as suas metas e as pessoas. Vamos aqui então para aprimorar o que estamos abordando, apresentar uma linda parábola que fará você refletir. Como os morangos. Certa vez, um sujeito estava caído num buraco e se agarrou às raízes de uma árvore. Em cima do barranco havia um urso imenso querendo devorá-lo. Logo embaixo, prontas para engoli-lo, quando caísse, estava nada mais, nada menos que 6 onças. As onças embaixo, o urso em cima. Meio perdido, ele olhou para o lado e viu um morango vermelho, lindo, maravilhoso, enorme. E num esforço supremo, pegou o morango, levou o morango à boca e se deliciou com o sabor doce e suculento da fruta. Foi um prazer supremo comer aquele morango. Aí você pensa, e o urso? Dane-se o urso, e como morango. E as onças? Azar das onças. Como morango. Entenda assim, sempre existirão ursos querendo devorar nossas cabeças e onças prontas para arrancar os nossos pés. Mas nós sempre precisamos saber comer morangos. Você pode dizer, mas eu tenho muitos problemas para resolver. Mas os problemas não impedem ninguém de ser feliz. Como o morango, poderá não haver outra oportunidade. Não deixe para depois. O melhor momento para ser feliz é agora. Então, como o morango. Simples assim. Então, gostaram da personalidade? Realmente é fascinante esse mundo das nossas emoções. E agora, eu vou dar uma ferramenta que é a afirmação para que possamos, durante o nosso dia a dia, nos equilibrar em nossas emoções. Até lá! Veja agora, nós vamos para o 8º módulo desse sistema do Enneagrama, numa linguagem mística do tipo 3, o bem-sucedido. E vamos dar uma ferramenta a vocês, que é a afirmação. A fazer essa afirmação, você sai do mundo desses pensamentos desarmoniosos. Vamos até lá. Ao longo desses anos, estudando o sistema do Enneagrama numa linguagem mística, pude constatar
a enorme dificuldade que o buscador de assimilar as ferramentas disponibilizadas por esse sistema. Por isso, reforço aqui a necessidade do buscador de entender o real significado da afirmação do seu tipo. No caso aqui, estamos falando do tipo 3, o bem-sucedido, que é: tenho integridade e sou bem-sucedido. Integridade para diminuir as influências do seu vício psicológico, que é a vaidade ou ego, expandindo assim a sua motivação básica, que é ser bem-sucedido. A maneira mais correta de aplicá-la é repeti-la mentalmente 3 vezes, toda vez que perceber o seu estado desarmonioso. Tenho integridade e sou bem-sucedido. Tenho integridade e sou bem-sucedido. Tenho integridade e sou bem-sucedido. Reforço aqui mais uma vez que, como orientador do estudo do autoconhecimento, tenho a convicção que esta afirmação irá ajudar em muito o tipo 3, ou bem-sucedido, a nortear a sua caminhada para o autoconhecimento. Por quê? Porque ela proporcionará a ele a sua motivação básica, que é ser bem-sucedido, de uma forma cristalina e pura, possibilitando assim que ele passa a ter uma vida plena em todos os sentidos. Então, gostaram da afirmação? Pense nisso. Faça essa afirmação toda vez que você se sentir desequilibrado, desarmonioso, irritado. Ela foi feita para interromper esse processo automático dos nossos pensamentos. E do tipo 3, o bem-sucedido, também temos uma afirmação que pode ajudar você a equilibrar as suas emoções. Porque todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Pense nisso e até a próxima, se Deus quiser.